Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do início da tramitação do pacote de corte de gastos do governo, né? A gente falou sobre esse pacote de corte de gastos, é uma babaquice, é uma besteira, é muito pequeno, corta muito pouco, aumenta mais imposto do que corta gasto, mas de qualquer forma é o que o governo fez aí e agora tem que passar pelo Congresso. E são três coisas. É um projeto de lei, um projeto de lei complementar, uma PLP e é uma PEC. São três elementos distintos esse pacote de corte de gastos. Então, é uma coisa difícil de aprovar, né? E como eu já falei para vocês, tem um problema que tem coisas ali que vão contra o interesse dos deputados. E aí que a coisa está ficando complicada. O Lula já ameaçou usar o STF para meio que forçar os deputados a aprovarem o pacote do jeito que ele quer, né? Inclusive, o Flávio Dino falou aqui, ó, não, porque o STF não faz ativismo judicial, nem se pauta pelo medo. Por que ele está falando isso? Porque o Congresso já avisou que só começa a tratar do pacote no momento que o Flávio Dino liberar as emendas parlamentares que estão bloqueadas por ele, né? E é isso que está acontecendo. O Lula está tentando usar o STF, como o Hugo Chávez fez, está tentando usar o STF para forçar o Legislativo a obedecer o Executivo, né? E isso é um absurdo, porque o Legislativo não deve obedecer a ninguém. Aliás, nenhum poder deveria obedecer aos outros poderes, né? Mas muito pior é quando você subjugar o Legislativo, porque o Legislativo é o poder com a maior representatividade, né? É o poder que você tem, só tem gente votada lá, né? Se você pegar o Executivo, por exemplo, é verdade, você vota no presidente da República, você vota no prefeito, vota no governador, mas todo o resto da estrutura ali, os funcionários públicos do Executivo, são todos funcionários de carreira, né? O Judiciário, então, você não vota em ninguém. Só o Legislativo é que realmente praticamente todo mundo ali é votado, né? Quem tem opinião ali no Legislativo são os deputados. Enfim, já está o Lula tentando forçar a barra aqui, mas não conseguiu, tá? O Flávio Dino cantou de galo, falou que não, porque não sei o que lá, mas já liberou o pagamento das emendas, porque sabe que senão não passa esse pacote de corte de gastos. E aí que eu falo para vocês, esse é o grande erro dessa estratégia do Lula, né? Num país quebrado como a Venezuela, o Hugo Chávez conseguiu fazer isso funcionar lá, o judiciário totalmente invalidar o legislativo. Eu não acredito que ele consiga aqui no Brasil. Ao contrário, cada vez que o Flávio Dino tenta bater no legislativo, quem se ferra é o Lula. Essa notícia foi sugerida por Mensageiro do Caos, Viu Peter na Bento Lisboa 176 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tá aqui, ó. Começou o pacote, o famoso pacote de bomba do Haddad, né? O pacote de corte de gastos, começou a tramitação. Como eu falei para vocês, algumas coisas nesse pacote são boas, não estou dizendo que o pacote inteiro é uma merda, não, tem algumas coisas ali que são boas. Cortar salário mínimo, por exemplo, é excelente, salário mínimo é ruim para a economia, é ruim para o empregado, é ruim para as empresas em geral. Deveria nem existir esse negócio de salário mínimo, como aliás, em boa parte do mundo desenvolvido não existe salário mínimo, porque é uma besteira mesmo esse negócio no final das contas, né? Você só exclui a pessoa sem aumentar o salário dela de forma efetiva. E várias outras coisas ali que são positivas. A parte que é corte de gasto mesmo, é muito bem-vindo e coisa e tal, nem acho que vai ter problema. Qual que é o problema dessa história, né? Além do corte de gastos, tem alguns cortes de gastos que os deputados não gostam. Por exemplo, existe a possibilidade agora do governo contingenciar emendas parlamentares. Isso estava proibido, o governo não conseguia contingenciar emendas parlamentares. Essa coisa toda, né, é aquele fenômeno que eu falei com vocês. Começou com Bolsonaro, o pessoal aplaudindo muito. Por quê? Porque quando o Congresso toma conta do orçamento, né, o Congresso que determina o orçamento e coisa e tal, isso é uma coisa boa para o Congresso e ruim para o Executivo, né? E quando o Executivo era Bolsonaro, estava todo mundo aplaudindo, é isso daí, tem que cortar mesmo, não pode não sei o que lá. Agora que o Executivo é o Lula está todo chateado, porque lá no primeiro governo dele, no segundo governo dele, ele conseguia manipular o Congresso com facilidade através do orçamento. Ele só aprovava emenda de parlamentar que votava de acordo com o que ele queria. Agora ele não consegue mais fazer isso, porque agora o orçamento é impositivo,
Agora o orçamento é secreto, e tem que ser mesmo, já expliquei para vocês, o orçamento secreto é bom, não é ruim. Esquece essa propaganda da Rede Globo de que o orçamento secreto é ruim, não é não. O orçamento secreto é o bom, porque aí evita justamente que o executivo possa comprar o Congresso através das emendas parlamentares, né? Antigamente, na época do Lula 1 e Lula 2, o Lula só... O que acontecia? O deputado ele aprovava a emenda parlamentar dele para mandar verba para alguma obra lá no município dele, e aí o Lula, isso batia no executivo, só que o executivo não era obrigado a fazer essa emenda, ele só destinava esse orçamento se ele quisesse. E além disso, ele sabia de que deputado veio aquela emenda. Então o que ele fazia? Ele só aprovava emendas de deputados que votavam a favor do governo. Ou seja, ele acabava comprando os deputados, acabava comprando a Câmara, né? Isso era antes do orçamento secreto. Agora ele não consegue fazer mais isso. Por que ele não consegue mais? Por dois motivos. Primeiro que agora o orçamento ele é obrigatório. Então, quando chega a emenda parlamentar no governo, o governo não tem essa alternativa de não pagar ou pagar se quiser, né? Antigamente era o orçamento autorizativo, o Congresso aprovava uma emenda parlamentar que autorizava o governo a gastar dinheiro na ponte, ou na estrada, ou no que seja lá, né? Agora não é mais autorizativo, não autoriza mais, agora obriga o governo tem que gastar o dinheiro naquilo ali. Então, isso o Lula não gosta, e também o fato de ser secreto, porque agora ele recebe a demanda e não sabe de quem que veio aquela demanda, qual deputado que mandou, então ele não tem mais como comprar deputado agora, né? De novo, fizeram tudo isso na época do Bolsonaro, para prejudicar o Bolsonaro. Olha quem tomou no cu agora foi o próprio Lula com isso, né? Então, eu acho positivo, acho que está certíssimo. O poder que tem que ter mais capacidade no orçamento é o Congresso mesmo, né? Muito menos pior os erros do Congresso do que os erros do Executivo. O pessoal fica nessa de que não, porque aí os deputados estão gastando dinheiro com um monte de obrazinha e não tem um orçamento centralizado para fazer obras importantes e não sei o que lá. Sendo que é aquilo que eu falo, isso é mais centralização. Se fosse o governo brasileiro, né, o executivo centralizando tudo, isso piora a situação. Né? Melhor os deputados errando de pouquinho em pouquinho do que o Lula errando de muito em muito. Né? Enfim, aqui, o pacote de corte de gastos vai ser 3 elementos. Aqui, vai ser uma PL, um projeto de lei complementar. Qual que é a diferença dos dois? Um projeto de lei ordinário tem que ter maioria dos presentes para ser aprovado. Pode ser aprovado até com 2 votos. Vamos supor que tenha 3 pessoas na Câmara. Né? Se tem 3 pessoas lá, a maioria, né? 2 de 3 já é maioria. Então já aprovou o Congresso. Né? Então, assim, o projeto de lei ordinário é assim, a maioria dos deputados que estão presentes na Câmara naquele momento. Né? O PLP, que é o projeto de lei complementar, tipicamente são projetos de lei que mexem em assuntos que são tratados na Constituição. Então essa é a diferença. Um projeto de lei ordinário é um projeto de lei sobre qualquer coisa. O projeto de lei complementar são aquelas coisas que estão na Constituição e a Constituição especificamente fala: o governo fará uma lei sobre isso. Então essas leis que estão na Constituição, que o governo fará uma lei sobre isso, esse tipo de lei tem que ser um PLC, um projeto de lei complementar. Né? E aí o que acontece? Você tem que ter a maioria absoluta dos deputados. Como são 514 deputados, essa conta dá aí 257 mais ou menos, alguma coisa assim. Depois vocês fazem a conta e me dizem quanto é que é, mas dá um número mínimo de votos. Ou seja, não importa quantos estejam presentes, tem que ter mais da maioria dos deputados votando o PLC. Ou PLP, como eles chamam aqui, né? É a mesma coisa no final das contas, o projeto de lei complementar. E, além disso, você tem uma PEC também, alguns assuntos, como por exemplo, aqui ó, a PEC, que vai ser a questão do abono salarial, do Fundo Nacional da Educação Básica e desvinculação de receitas da União. Isso daqui tem que fazer numa PEC. A PEC é uma emenda à Constituição, tem que alterar a própria Constituição para essa parte do pacote de gastos. Isso aqui vai ser muito mais complicado. O governo nem mandou a parte da PEC ainda, por enquanto mandou só o PL e o PLP, né? E aí o Dino já foi todo macho aqui, dizendo aqui na Brasil 247, não, porque o STF não faz ativismo, o STF ele decide as coisas de acordo com o cu deles, né, com a hermenêutica pentadimensional do cu, mas não é ativismo isso, né? Mas é lógico que é ativismo, é lógico que é política que o STF está fazendo, né? A gente sabe disso, né? Só que o Dino falou que não vai ceder ao Congresso, aqui ó, comentou a pressão feita pelo Congresso para liberar o pagamento de emendas parlamentares. Não vou ceder, porque eu está fazendo a coisa certa e não sei o que lá. Porcaria nenhuma, já cedeu. Porque o Congresso falou aquilo que eu falei para vocês. Simplesmente não vai aprovar porra nenhuma, então. Então, beleza. Então, vai continuar essa putaria, Dino?
Então a gente não vai aprovar merda nenhuma. Boa sorte pro Lula aí, né? Então é isso que está acontecendo. Vamos ver como é que vai ser a tramitação desse projeto de lei. Eu acho que ele vai passar rápido esse pacote de gastos, tá? A minha dúvida é o que vai ser alterado nele. Eu suponho que as medidas que o governo colocou de corte do Congresso e outras coisas vai ter mudança nisso daí. Vamos ver o que vai acontecer nessa história, porque eu acho que não passa inteiro isso não. Passar vai passar, tá? Até porque estão sendo muito cobrados e coisa e tal, que vai passar esse pacote de leis, vai. Mas vai ser alterado, né? E aí já viu, né? Vai ser lindo de ver esse negócio. Vamos ver como é que vai terminar esse pacote de corte de gastos do Haddad. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.